Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Nós estamos há pouco mais de 2 meses das eleições gerais no país, eleição presidencial, de governadores, deputados federais, renovação de 2/3 do Senado, e tem um debate fundamental que ainda está ausente do processo eleitoral, que é o debate sobre o meio ambiente. A gente praticamente não escuta os, até há pouco tempo, pré-candidatos e agora candidatos tratarem desse tema. Esse não é um tema menor, muito pelo contrário. Nós estamos vivendo no planeta um período de crise ambiental, diria até de possibilidade de colapso das condições ambientais para a sobrevivência da espécie humana e de muitas outras espécies. Estamos vivendo a 5ª extinção em massa no nosso planeta. E a primeira provocada por uma espécie, por nós. As 4 extinções em massa anteriores que o nosso planeta viveu foram provocadas por meteoros, por vulcões, não foi pela ação de uma espécie. E o debate presidencial e o debate eleitoral em geral não só vem ignorando o tema ambiental, como tantos projetos liberais ou desenvolvimentistas que se apresentam, ignoram completamente essa questão. Uns propõem mais desregulamentação das questões ambientais, mais facilidade para o capital destruir as florestas, para o capital fazer mineração, fazer o agronegócio. Por outro lado, fala-se em pré-sal, procura-se garantir o futuro do Brasil com uma reserva de petróleo que, se for explorada, a gente não tem nenhuma chance de escapar de um colapso ambiental. As reservas do pré-sal no Brasil, as reservas no Alasca, as reservas na Sibéria, elas não podem ser retiradas. O planeta não suportaria. Nós não podemos acreditar em nenhum projeto que coloca o pré-sal como futuro, porque com o pré-sal não há futuro. Agronegócio. O agronegócio, um dos principais responsáveis pelos danos ambientais no país, pelos assassinatos de lideranças ambientalistas no nosso país, também aí facilmente correndo na boca dos candidatos a necessidade de se fortalecer o agronegócio. E o Ciro Gomes agora resolveu desenterrar a energia nuclear, defender a utilização da energia nuclear, como se a energia nuclear fosse uma energia limpa, uma energia que, além de ser perigosa, não é nada limpa, porque tem os rejeitos nucleares que precisam ser estocados, tem a produção do urânio e de outros elementos que destroem o meio ambiente através da mineração. O debate ambiental, ele precisa ficar escondido, porque hoje a discussão sobre o meio ambiente leva a um gravíssimo problema para o capital. Porque é só parar para refletir um pouco que se observa que a sociedade industrial chegou no seu limite.
A sociedade industrial, ela pode produzir, se não a extinção da nossa espécie, mas uma reversão civilizatória sem precedentes. Porque a sociedade industrial, ela vive da produção de mercadorias que precisam ser destruídas para serem novamente vendidas. O capital não sobrevive sem a reposição permanente das mercadorias vendidas. E isso já levou as condições ambientais de reprodução da vida humana ao limite. Produzir mercadorias para a obtenção de lucros é uma condição essencial da existência do sistema capitalista. Só que hoje, a sobrevivência da espécie humana precisa que essa produção seja substituída por uma produção que tenha como finalidade atender às necessidades humanas e atender às necessidades da reprodução das condições de vida no planeta. Além disso, as mudanças no modo de viver, no modo de produzir, que precisam ser construídas nas próximas décadas, não podem ser conduzidas pelo mercado. A lógica do mercado não permite a construção das estratégias necessárias para a superação da crise ambiental. Precisamos de planejamento, uma economia que deixe de ser orientada para a produção incessante de mercadorias em busca de lucro e que passe a ser orientada para a produção em função das necessidades humanas e das necessidades ambientais, pressupõe uma economia planejada e não o caos da economia de mercado. E o capital, o grande capital internacional, já tem uma vertente procurando dar uma solução autoritária para a crise ambiental. Entidades como Atlas Network, bilionários como Irmãos Koch, já anunciam aos quatro ventos, já financiam em todo o planeta a concepção de que para salvar o capitalismo é preciso enterrar o liberalismo político. Eles sabem que a única maneira de salvar o capitalismo é através do autoritarismo, para impor uma economia, um planejamento econômico que permita a superação da crise ambiental pela direita. Mas eles não têm saída. O grande capital tem uma resposta autoritária para a crise ambiental, mas que é uma falácia, porque não resolve os principais problemas. Não resolve o principal problema, que é o pressuposto de que a economia capitalista precisa do crescimento permanente, precisa da produção permanente de mercadorias para se autodestruírem. O debate ambiental desaparece, porque com o debate ambiental em pauta, a sociedade entende que precisa buscar a construção de uma nova civilização, de uma nova maneira de viver, que nós precisamos superar a sociedade capitalista e industrial. E nós não estamos falando do futuro, estamos falando do presente. O colapso ambiental já é uma realidade, já está provocando migração em massa, mortes, distúrbios de toda a ordem para os povos do planeta. Eu não vou muito longe no tempo, apenas o noticiário das últimas semanas. Onda de calor deixa mais de 70 mortos no Japão. Folha de São Paulo, 23 de julho.
Aumento das temperaturas começou há 2 semanas. Cidade registrou 41,1 graus, recorde no país. Europa tem previsão de recorde histórico de calor com até 48 graus. Veja, 1º de agosto. Altas temperaturas têm provocado incêndios florestais e mortes, além de prejudicar as colheitas e parar a produção de energia nuclear em alguns países. G1, dia 2 de agosto. Haverá novo racionamento em São Paulo? Veja o que dizem os especialistas e a Sabesp. Nível do Cantareira mais baixo que no período pré-crise histórica de 2014 preocupa especialistas. Sabesp nega que haverá racionamento. Correio Brasiliense, 30 de julho. Mais de 300 mil são afetados por piora da seca no Nordeste. Dos 521 aquíferos da região, 214 estão abaixo de 30% da capacidade. Centenas de milhares de pessoas hoje vivem em áreas extremas e severas. Esse debate está ausente do debate eleitoral, está ausente da agenda nacional. No último sábado, o crime ambiental de Mariana completou 1000 dias. O acidente ocorreu no dia 5 de novembro de 2015. 39,2 milhões de metros cúbicos de rejeitos espalhados em direção ao Rio Doce. 670 quilômetros impactados entre Minas Gerais e Espírito Santo. 40 municípios atingidos. Até agora, a população atingida não teve reparado os seus danos. Os danos ambientais continuam a produzir prejuízo na região e não houve punição para as empresas. E o que é mais grave, em vários outros pontos do território, reservatórios de rejeitos da indústria ameaçam provocar novos desastres. Inclusive, os rejeitos da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, que ameaçam colapsar a qualquer momento o abastecimento de água da região metropolitana do Rio de Janeiro e de várias outras cidades. A falta de compromisso com o meio ambiente é uma falta de compromisso com as condições de vida da humanidade. Passou o tempo de tratar a questão ambiental como um assunto menor, como um assunto que deve ser tratado pelos hippies e pelos ambientalistas. A questão ambiental é a mãe de todas as questões. Não há nenhuma condição de termos uma saída para o Brasil e para o mundo sem enfrentarmos com coragem o debate a respeito da falência da sociedade industrial.